Sejam bem-vindos ao canal Descomplica Pra Gente. Hoje, dia 14 de dezembro, e a nossa leitura continua. E já estamos concluindo o nosso ano bíblico. Hoje a nossa leitura foi Hebreus, dos capítulos 7 ao capítulo 9. Damos continuidade ao nosso ano bíblico. E lembrando você que dia 29 nós encerraremos este ano bíblico. Para aqueles que estão desde o começo comigo, parabéns, continua firme, vamos encerrar juntos este ano bíblico e não deixe acumular leituras. E para aqueles que vão entrar agora ou que estão assistindo este vídeo pela primeira vez, eu já quero dizer para você que o propósito deste canal é motivar e incentivar as pessoas a estarem estudando a Bíblia. E a nossa proposta é que você leia a Bíblia toda durante um ano. Para você fazer isso, basta você seguir os vídeos deste canal. Então acompanhe todos os vídeos aqui, siga rigorosamente a nossa proposta de leitura diária e assista os vídeos explicativos diariamente. Fazendo isso, você estará dentro deste projeto Ano Bíblico. E eu quero proporcionar para você a alegria e a facilidade para você ler toda a Bíblia durante um ano. E hoje, nesta leitura que nós fizemos do livro de Hebreus, dos capítulos 7 ao 9, vamos responder a seguinte pergunta. Há uma segunda chance após a morte? O que você acha? Depois que morreu, tem uma segunda chance ainda? Quer saber a resposta? Não sai deste vídeo. Eu já vou falar a resposta para você. Então, aguarda só um minuto que eu já volto. Solta a vinheta, editor. Voltamos com o nosso canal Descomplica Pra Gente. Hoje, dia 14 de dezembro, lemos Hebreus dos capítulos 7 ao 9 e vamos responder nesse vídeo a seguinte pergunta. Depois da morte, ainda há chance? Há uma segunda chance depois da morte? Se eu não aproveitar agora a oportunidade que tenho, depois que eu morrer, eu terei uma segunda chance? O que você acha? Vamos responder, mas antes, dá um like neste vídeo, se inscreva neste canal e ative o sininho de notificações. E compartilha este vídeo, compartilha lá no grupo da família, lá na sua empresa, no grupo da igreja, manda para o seu líder religioso, manda para ele este vídeo, manda para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus pais, manda para que eles entendam a leitura e para que eles possam compreender melhor a palavra de Deus, ok? Hebreus capítulo 7 começa falando de Melquisedeque. O Melquisedeque foi um rei de Salém, o qual Abraão ele separou e devolveu o dízimo. Veja que a questão de dízimos, ela já remonta o tempo abraânico. Alguns dizem que o dízimo foi instituído para os levitas, para manter os levitas quando Israel foi separado em 12 tribos, quando eles entraram em Canaã. Mas aqui o texto está dizendo no versículo 2 do capítulo 7 de Hebreus, diz assim que foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Então veja, o dízimo não foi instituído nos levitas, o dízimo foi instituído ou já havia sido instituído lá nos tempos abraânicos. Tá? Naquela época já se devolvia o dízimo. E Melquisedeque, quando Paulo fala que ele não tem pai, não tem mãe, sem genealogia, ou sem princípios de dias e nem fim de existência, é que Paulo, ou pelo menos acreditamos que foi Paulo que escreveu esta carta aos Hebreus, Paulo não tinha os dados da genealogia de Melquisedeque. Era desconhecido quem eram os pais dele. Era desconhecido a data de nascimento dele, ou da onde que ele veio, ou para onde que ele foi. Ninguém sabia. Então não havia as informações da árvore genealógica de Melquisedeque. Então é isso que Paulo quer dizer aqui. Aqui não está dizendo que ele era imortal ou coisa parecida, não. É porque o escritor do livro de Hebreus não conhecia sobre os ancestrais de Melquisedeque. E aqui o escritor do livro de Hebreus continua dizendo que o sacerdócio de Cristo é superior
ao de Levítico. Então nós tínhamos os sacerdócios pelos levitas, tínhamos o sacerdote, o sumo sacerdote, mas agora Cristo ele exerce o sacerdócio superior a eles, porque Cristo ele pagou o preço, morreu uma única vez pelos nossos pecados. Lá no sacerdócio levítico, precisava todos os dias um animalzinho morrer, e era um cordeirinho que morria. Agora Cristo, de uma vez por todas, pagou. Por isso que ele é superior aos demais sacerdócios. Tem um texto interessante aqui em Hebreus capítulo 9, verso 22, que diz assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Que interessante. Aqui está dizendo que quase todas as coisas são purificadas com sangue. E por que quase todas as coisas? Porque não todas as coisas são purificadas por sangue. Bom, a resposta para isso, nós temos que voltar um pouco, voltar lá no livro de Levítico, capítulo 5, verso 11. Acompanha comigo, nós já lemos isso, já explicamos para você, mas como chegamos nesse texto aqui, vamos voltar lá para entender esse texto aqui, Levítico 5, 11. Levítico 5, verso 11 diz assim: porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então essa pessoa que pecou trará, por sua oferta, 2 litros da melhor farinha como oferta pelo pecado. Não derramará azeite sobre a farinha, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Veja, a oferta pelo pecado era um cordeiro, um animal. Mas havia pessoas que elas eram pobres. E quando essa pessoa era muito pobre, que não tinham capacidade de ter um cordeiro ou uma ovelha, Deus pedia para que elas levassem rolinhas ou pombinhos. Pedia para que eles ofertassem isso pelo pecado, e essa rolinha e esses pombinhos eram mortos. Mas se a pessoa era pobre demais, pobre, muito pobre, que não conseguia nem armar ali uma arapuca para pegar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, o estado dela era muito humilde, né? A ponto de não conseguir nem mesmo levar isso, Deus falava assim: olha, então faz o seguinte, traga para mim 2 litros da melhor farinha como oferta pelo pecado. Então veja que Deus se preocupava até com o mais miserável da sociedade, Deus se preocupava com ele. Se ele não tinha condições de levar ovelhas, levar cabritos, levar carneiros, então levasse rolinhas ou pombinhos, se mesmo assim não tivesse condição, então levasse farinha. Mas o pecado dele, Deus iria perdoar. Agora você entende, quando o escritor do livro de Hebreus fala quase todas as coisas são purificadas com sangue, ele está dizendo que havia ofertas que eram farinha pelas pessoas mais miseráveis. E essas ofertas também elas serviam para o pecado. Então veja como Deus, ele é um Deus amoroso que realmente se preocupa com o mais miserável e desfavorecido da sociedade. Mas vamos agora responder aquela pergunta. E qual é a pergunta? Depois da morte, existe uma segunda chance? Se eu desperdiçar a chance que eu tenho agora, quando eu morrer, eu vou ter uma segunda chance de salvação? O que você acha? Vamos ler? Vem comigo, a Bíblia vai responder para nós, não é eu não. Quem vai responder é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 9, verso 27. Leia comigo, vamos lá? Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Você ouviu? O escritor do livro de Hebreus lhe deixa claro para você e claro para mim que a nós foi ordenado morrer uma só vez. E depois da morte vem o juízo. Então não há uma segunda chance, queridos. A chance que você tem, a chance que eu tenho de salvação é agora. Essa história de que morre, vai lá expurgar pecado num lugar chamado purgatório,
Isso não existe, isso é doutrina católica. Com todo o respeito que nós temos pelos nossos irmãos católicos, mas a doutrina está errada. Isso não é uma doutrina bíblica. Então, a pessoa morreu, ela entra num estado de sono, ela dorme, como a Bíblia mesmo fala para nós, que a morte é um sono, e ela só vai acordar, ou para a volta de Jesus, já com todos os casos decididos, ou para o juízo da perdição, aonde ela vai receber o fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, queridos, entenda que hoje é a chance que você tem. É por isso que nós estudamos aí no livro de Hebreus, acho que ontem nós falamos, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração, porque em se tratando de salvação, é sempre hoje. Quando fala de salvação, a Bíblia diz hoje, se ouvir a voz, não endureça o coração, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da decisão. Quando fala do amanhã, a Bíblia sempre fala do amanhã como uma incerteza, né? Quem saberá o que é amanhã, o que é o amanhã, o que é a vossa vida, como uma neblina que ora aparece e depois desaparece. Então o amanhã é sempre uma incerteza. A única coisa que nós temos é o hoje, porque o ontem já se foi e amanhã não chegou ainda e pode não chegar. Então, queridos, entenda que hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da decisão. Não deixe para o amanhã, porque amanhã nós poderemos não estar aqui. E a morte, como nós bem estudamos aqui, a morte em se tratando de salvação, não há uma segunda chance, tá? Não há uma segunda chance. Não existe chance de salvação na morte. Não existe encarnação. Algumas religiões pregam por aí a tal da reencarnação, né, melhor dizendo. Isso não é bíblico, não existe isso daí. Algumas religiões pregam que a pessoa ela reencarna em algum animal. Também não existe, não é bíblico isso daí. Isso é doutrinas que não estão na Bíblia, inventadas, queridos. O texto deixa bem claro para nós que depois da morte vem o juízo. Então, o que você está fazendo com a sua vida? Que decisões você está tomando nessa tua vida? É ao lado de Cristo, é a favor de Cristo ou é contra Cristo, longe de Cristo? Quais são as decisões que você toma? Cuidado, porque a chance que você tem agora, não desperdice a sua chance, em nome de Jesus. Amanhã estarei de volta comentando mais sobre o livro de Hebreus, então não perca o vídeo de amanhã, segue este canal. Não se esqueça, se inscreva nele e ative o sininho de notificações para você ser notificado quando tiver vídeos novos aqui. Um abraço, tchau, tchau.